Olá, gente. Meu nome é Adriano Figueiredo Ferreira, sou artista plástico e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer pintura com lápis de cor. Vamos fazer uma oficina para você aprender a fazer um trabalho bacana utilizando o lápis de cor que você tem aí na sua casa. A imagem que a gente vai trabalhar, o desenho, ela é uma página desse livro meu que vocês também vai ficar disponível para quem quiser adquirir no meu Instagram ou no meu blog, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá, gente? Então, primeira coisa que eu fiz, eu dividi aqui os lápis de cores que eu quero utilizar, cores quentes, cores frias, e sempre a gente vai usar de luz e sombra, né? Então o tempo todo a gente vai trabalhar com isso, luz e sombra. Então vou pegar aqui, ó, 3 tons, né? Vermelho, o laranja e o amarelo, tá? Para a gente trabalhar com a luz e sombra, sempre a gente vai utilizar 3 a 4 tons. E eu vou também pegar aqui o marrom para a gente fazer a parte mais escura do trabalho. Então aqui, eu vou começar, sempre antes de passar para o desenho, eu vou fazer um estudo antes, né? Vou fazer aqui primeiro num papel, vou exercitar a luz e sombra e depois eu vou aplicar no desenho. Então eu aconselho sempre, quando você for fazer uma pintura, primeiro fazer no papel, né, os testes. Então tá aqui, ó. Vou começar com a parte onde eu quero a sombra, né? Eu vou fazendo mais pressão no lápis de cor. E aonde eu quero a luz, eu vou tirando a pressão do lápis e vou suavizando até chegar na luz. Tá vendo? Comecei aqui com a sombra e terminei na luz. Para não ter uma diferença muito brusca, né? A gente quer uma transição suave entre a luz e a sombra. Quando fica essa parte aqui, ó, vou aumentar ela aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó, para vocês verem melhor. Tá vendo que ficou aqui uma transição muito brusca entre a cor escura, a sombra e a cor mais clara? A gente vai passar o lápis em cima, bem suave, aonde está marcado, que a gente quer essa transição bem suave. A gente vai passando o lápis até essa marca desaparecer, ó. E aqui eu chego na luz. Essa é a primeira camada e ela vai definir as outras. A segunda camada eu vou passar um laranja. Ó. É importante você passar em cima da primeira camada toda, para ela fazer a mistura. E aí eu vou fazendo pressão no lápis e eu vou suavizando até sair até o final, ó, para a gente definir onde a gente quer a luz e a sombra. A terceira camada também, né? Eu não preciso começar no vermelho, mas é importante começar na parte laranja da segunda para misturar. E aí eu vou fazendo pressão no lápis e no final eu vou suavizando. Então aqui, ó, eu tenho uma mistura de cores com um lápis de cor. Isso aqui eu poderia utilizar para o caju, para o bico do tucano, né? Que é os elementos que a gente vai utilizar. Se eu quero aumentar a sombra aqui no começo, né? Eu quero definir essa sombra melhor. Aí eu vou utilizar um lápis mais escuro. No caso aqui eu estou utilizando o marrom. Vamos fazer aqui com o azul para vocês também. Então esse primeiro exercício é importante. Então vamos exercitar a luz e sombra aqui, para depois a gente passar para o desenho mesmo. Uma coisa muito importante que vocês têm que aprender e prestar atenção é que quando eu estou pintando aqui, eu não estou fazendo risco, ó.
eu estou fazendo pequenos círculos. Ó, é tipo um oval, ele não é risco. Eu vou girando o lápis, ó, fazendo pequenos círculos. E aí eu vou suavizando. Para que isso? Para que não fique essa marca, ó. Uma marca muito forte do lápis, da ponta do lápis. Se eu utilizo dessa forma o lápis, fazendo pequenos círculos, eu consigo fazer essa transição de uma forma suave. Tá? Então temos aqui as cores quentes, e aí aqui a gente vai fazer um exercício antes das cores frias. Você tem que pegar essa transição entre a sombra e a luz, que ela fique de uma forma homogênea e essa transição seja suave. Aonde eu quero que fique branco, como o lápis branco ele não funciona muito bem no lápis de cor, a gente vai utilizar do papel na parte que a gente quer branco, tá? Aqui é o primeiro tom do azul, vou pegar um tom mais claro e também vou fazer essa mistura, ó. Aqui trabalhamos com uma cor quente e uma cor fria. Vamos fazer aqui o verde. Ó, o verde também, defino onde eu quero o escuro e vou fazendo a transição da luz, da sombra para a luz, né? Aqui eu vou utilizar o amarelo. O amarelo, ele acende as cores. Então, você vai utilizar, para dar vida nas cores, sempre o amarelo. Vou fazer a mesma pressão do começo, e aí eu vou suavizando, vou tirando a pressão do lápis, para me chegar na luz. Então, antes de começar, eu vou fazer esses exercícios de mistura, luz e sombra, e agora a gente vai passar para o desenho. Então, agora a gente vai aplicar aquela técnica, né, que a gente exercitou, vamos aplicar no desenho, tá bom? Então, eu vou começar pela canoa. Então, eu vou utilizar o marrom, o ocre e o amarelo. Se precisar, a gente pega mais algum tom, mas inicialmente a gente vai trabalhar com esses 3 tons. Vou começar pela sombra, né? A sombra, ela vai definir o desenho todo, né? Até onde vai a sombra, até onde vai a luz. Então, a primeira camada, ela vai definir o restante do desenho. Então, aqui eu vou fazer bastante pressão no lápis no começo, definir a minha sombra. E aí eu vou suavizando, ó. Fazendo pequenos círculos com o lápis. Vou suavizando até onde eu quero a luz. Tá vendo? Aqui onde ficou a diferença, eu volto com o lápis e passo suavemente até que essa transição fique de uma forma suave. Agora vou para a segunda camada, vou utilizar o ocre, né? Vou misturar bem aqui, é importante passar de novo aqui, com a mesma pressão da primeira camada, e aí você vai suavizando, né? Para a gente chegar na sombra. Ó, aqui essa parte eu continuei com pressão, ó. Eu vou começar a suavizar aqui no final, porque eu quero que ele chegue até na ponta da canoa, né? Então vou fazer pressão aqui no começo e vou suavizando
no final, tirando a pressão do lápis. Ó, e vou deixar essa última parte para a última camada, que é com um lápis verde, amarelo, mais claro, né? Que eu estou utilizando o amarelo limão. Vou misturar também. É importante você misturar. Vou fazer pressão até aqui, ó, mais ou menos essa parte onde saiu a segunda camada. E aqui, ó, no final, eu vou suavizando. Então aqui eu tenho a primeira parte da viola, ou da canoa. Aqui é o contrário, ó. Vou começar escuro aqui para dar um contraponto. Começo escuro dessa ponta. E aí eu vou clareando. Lembre-se de fazer o lápis de forma circular. Segunda camada, né? Ó, a pressão da segunda camada, ela vai até após a primeira camada, ó. Primeira camada é aqui, segunda camada, a gente vai fazendo pressão depois da primeira camada, né? E aí depois vai soltando, aliviando para fazer a mistura. É importante essa diferença da primeira e segunda camada para misturar o lápis de cor. Ó, vou fazer pressão aqui, ó, depois da segunda camada e vou aliviar no final. Beleza? A gente não tem tempo de pintar todo o desenho. Então eu vou fazer aqui uma mistura com os amarelos e vou fazer agora uma mistura com os laranjados, vermelhos e laranjados, para vocês aprenderem. Aqui o tucano, que é bem legal para aprender. Então a gente vai utilizar do marrom de novo. Agora eu vou pegar o vermelho, o laranjado e novamente o amarelo. Vou começar com a parte mais escura. Vou marcar a minha sombra. Aqui, ó, marquei onde eu quero a sombra do bico do tucano. E aí eu vou suavizando, tirando a pressão da mão. O controle é na pressão do lápis. Onde eu quero mais claro e mais escuro, você vai controlar com a pressão que você faz no papel com o lápis de cor. Aqui eu vou passar a segunda camada com o vermelho, também com bastante pressão no começo. Com o tempo você vai conseguindo perceber melhor, né? Conforme você vai exercitando, você vai conseguindo fazer essa transição cada vez melhor. Que a terceira camada, passo em cima das duas primeiras, continuo com pressão até a segunda camada, que é onde faz a mistura, né? E aí eu vou suavizando depois da segunda camada, ó. A primeira camada foi o marrom, a segunda camada o vermelho e a terceira camada o laranja. Então a pressão do laranja continua até a segunda camada e só depois ela vai suavizando. Vocês entenderam essa parte? Eu faço a primeira camada e suavizo. A segunda camada vai até a terceira forte e depois suavizo. E aí o laranja vem forte até o final da terceira camada e depois suavizo. Aqui o lápis de cor eu posso começar aqui na parte do laranja com o amarelo. Vou até a camada do laranja e aí só depois eu vou suavizar. Entenderam a sequência?
aqui no azul vocês vão conseguir entender melhor ainda. Então temos aqui a parte amarela, né, que a gente fez a canoa, e o tucano. Esse bico do tucano você pode fazer o caju também. Ó, vou fazer aqui rapidinho, só com 2 tons, ó. Vou utilizar só o vermelho, marco onde eu quero a sombra do caju. Tá vendo? E aí aqui eu vou suavizando. Até chegar na luz. Sempre é um exercício de luz e sombra. Para entender melhor, eu fiz a primeira camada, suavizei. Vou misturar com laranja. A pressão vai até onde você suavizou o vermelho, tá vendo? A pressão da segunda camada vai até aonde você suavizou a primeira camada. E aí, só depois que você vai tirando a pressão do lápis. E a terceira camada, a mesma coisa. Continuo com a pressão em cima para misturar, misturo bem. Essa pressão continua até o final da segunda camada, da camada do laranja, né? Só depois que finaliza a camada do laranja que a gente vai suavizar o amarelo. Beleza? Então temos aqui 2 tons, ó, com o mesmo lápis de cor, com as mesmas tonalidades. Eu fiz dois padrões de cores diferentes. Beleza? Agora vamos para o verde, para vocês aprenderem. O verde, eu vou utilizar o verde escuro e o verde claro, né? E novamente o amarelo. Perceba com o amarelo ele que dá vida em todas as cores, né? Então vou começar com o verde escuro. Veja que eu vou fazer um contraponto. Vou começar de escuro para o claro. Ó, da sombra para a luz, deste lado. Vou fazer uma tonalidade em cada lado da folha. E vou deixar a sombra, a luz da folha no centro, ó. Como eu faço isso? Deixando uma parte branca no centro, tá vendo? Então aqui a primeira camada eu já defini onde eu quero a luz, e a sombra e a luz. E a segunda camada eu vou fazer a mistura com a mesma pressão da primeira. Aonde eu coloquei pressão no lápis na primeira, eu faço a mesma coisa na segunda. Como eu quero uma luz aqui no centro, eu vou suavizar também aqui no meio, ó, onde eu quero a luz. E aqui a terceira camada, o amarelo, ó. Vou misturar o amarelo. Veja que ele acende o verde, né? Pressão também aonde estava a segunda camada, eu continuo com a mesma pressão. E aqui eu vou suavizando no centro, tá? Eu quero essa luz no meio. O outro lado eu vou fazer o contrário, ó. Vou começar com a sombra deste lado, né? Vou definir onde é a minha luz e minha sombra. Com o amarelo, que eu quero uma diferença de um lado para o outro da folha. Então vou fazer pressão aonde está a sombra e suavizar onde eu quero a luz. Então trabalhamos aí com já 2 tonalidades. Para finalizar, vamos para o azul, para os azuis. Que o processo é o mesmo, porém a gente vai deixar uma luz maior no centro. Então vou utilizar o azul escuro e um azul claro. Tentar trabalhar com
essas duas tonalidades. Aqui, ó, só voltando. Se eu quero marcar aqui uma sombra maior, eu vou pegar, por exemplo, um preto e vou fazer só na pontinha, ó, gente. Muito cuidado, com muita suavidade, ó, e vou aumentar. Isso aqui para quando eu quiser aumentar a sombra. Ah, não ficou um contraponto legal. Eu preciso marcar mais essa sombra. Então você pode utilizar do preto em qualquer uma das cores, ó. Posso utilizar do preto para marcar mais a sombra de qualquer uma das cores. Só prestando atenção aqui. Pressão no começo e vou soltando. Entenderam? Ó a diferença, né? Enriquece mais o desenho. Vamos lá. Fazer esse peixe, ó. O azul escuro. Vou marcar de novo aqui. Aonde eu quero a minha sombra. Né? Sempre segurando aonde você quer pintar de um lado e do outro para o papel não dobrar, não ficar rodando. Então marquei aqui onde eu quero a sombra. Vou suavizar onde eu quero a luz. Ó. Eu quero ele bem escuro no começo. Meu peixe é azul, tá, gente? Mas para quem quiser fazer o peixe de outra cor, o importante é você entender essa diferença, né, entre as tonalidades e você exercitar até conseguir fazer de forma homogênea essa transição entre a luz e a sombra. Marquei aqui, ó, onde eu quero minha luz, né? Eu quero a luz nesse centro. Então vou deixar esse centro aqui com luminosidade. E agora eu venho com a outra tonalidade do azul. Lembrando, ó, vou misturar no azul escuro lá, volto misturando. Continua a pressão da onde foi suavizada a primeira camada, eu continuo a pressão com a segunda, até onde foi suavizada a primeira, eu continuo a pressão. Depois que eu fiz cobrir toda a primeira camada, aí que eu começo a suavizar a segunda. Essa sequência é o tempo todo. Tá vendo? Eu continuo a pressão até onde foi a primeira camada e após a primeira camada que eu começo a suavizar a segunda. Isso é importante você entender. Aqui, ó, para mim dar vou aumentar a sombra desse peixe. Então eu vou utilizar de novo, ó, o preto. Só aqui no pontinho, ó, só no comecinho. Começo com pressão no lápis e vou suavizando. Ó, aqui na pontinha também, eu quero aumentar a sombra. Ó a diferença. Ó como que você pode enriquecer seu desenho, sua pintura. E aqui, ó, fazer a cabeça, vou fazer ao contrário, ó. Comecei da sombra para a luz desse lado, vou fazer o contraponto aqui. Lembrando que as cores, você vai definir as cores que você quer seu desenho, e essa técnica você pode utilizar em qualquer desenho. O importante é você entender essa sequência. Você entendeu a técnica, você pode aplicar ela em qualquer desenho. Aqui, de novo, faço pressão até terminar a primeira camada e suavizo na segunda camada. Finalizo aqui com a sombra. Beleza? É isso aí, gente. A sequência da técnica é a mesma. É importante você entender esse processo, né? E aí você pode fazer isso com qualquer desenho
e qualquer tonalidade, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A nossa intenção é te animar, né? Fazer você utilizar esse tempo que você está sobrando aí de quarentena. Quem quiser tirar uma foto do seu desenho e marcar @SESCMT, a gente vai ficar feliz, né, de você ter dado retorno e ficar sabendo que você pegou a técnica. É um pouco repetitivo mesmo, porque a arte é assim, a gente tem que fazer e refazer várias vezes. Mas espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima.